Queridos catequizandos da nossa paróquia São Francisco Xavier, que alegria neste domingo, dia que celebramos o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. E estamos hoje lembrando nesta solenidade duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que ajudam na tradição da igreja para que nós não nos percamos na fé. São Pedro, com fé apostólica, guarda a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo da igreja. E São Paulo, o homem da palavra, de pregar o evangelho, como coluna da igreja, como apóstolo da igreja, nos ensina também a viver nesta santa tradição. Duas colunas de fogo, São Pedro e São Paulo, que são para nós testemunho de martírio, de entrega da sua própria vida pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas crianças da nossa catequese, eis que o Senhor hoje faz uma pergunta aos seus discípulos. Depois que Jesus já fez muitas pregações, depois que Jesus já realizou muitos prodígios e milagres, agora ele vai à região montanhosa, que seria uma oportunidade singular para fazer essa pergunta aos discípulos. Então ele pergunta: o que dizem os homens do Filho do Homem? O que estão dizendo por aí de mim? O que as pessoas estão falando de mim? Jesus queria saber se de fato aquilo que ele anunciou, aquilo que ele fez, os prodígios que ele realizou, será que os discípulos estavam percebendo que ali era a manifestação de Deus? Ou se Jesus era algo tão incompreensível para eles que eles ainda não tivessem compreendido quem é o Senhor? Então uns dizem: olha, Senhor, alguns dizem por aí que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros até dizem que tu és Jeremias. Aí o Senhor diz: muito bem, isso aí são os outros que dizem isso, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Jesus estava querendo saber se eles estavam achando que Jesus era um astronauta, se Jesus era um juiz, um advogado, se Jesus era um médico. Qual super-herói talvez estavam achando que Jesus era? Será que Jesus era Superman? Será que Jesus era o Batman? Mas Pedro, conhecendo os desígnios de Deus, prescrutando o coração de Jesus para a resposta certa, então Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Viu? Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Ele nos salva, que Ele é que faz milagre, nós entramos em sintonia com Deus e nós nos tornamos felizes. Qual é o caminho da nossa felicidade? Reconhecer que Jesus é o Senhor. O poder que Jesus tem de fazer milagres, de transformar pedra em pão, de transformar água em vinho, de multiplicar os peixes, de ressuscitar mortos, é muito mais do que qualquer super-herói. Os poderes de Jesus é para salvar a nossa vida, para vivermos no reino dos céus. Por isso Jesus dá a Pedro e diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Todas as vezes que confessamos que Jesus é o Senhor constrói a sua igreja em nós. Nós somos uma pedra
da construção do reino de Deus. Você é uma pedra jóia preciosa do reino de Deus. Aí na sua vida, na sua casa, com seus pais, com a sua família, quando você vem para a comunidade, quando você está na escola, quando você está estudando, quando você decide ser feliz, crianças, nós nos tornamos pedras vivas da igreja. E depois Jesus diz: eu construirei a minha igreja e o poder do inferno não poderá vencê-la. É sobre nós que Jesus constrói a igreja de Deus. E quando nós estamos construídos na edificação do Senhor, não há inferno, não há demônio, não há poderes malignos que podem deter a força de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dá esta força. Então ele dá essa autoridade a Pedro e diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, eu ligarei no céu. E tudo que tu desligares na terra, eu desligarei no céu. É aí, minhas crianças, ovelhinhas do Senhor, tudo que pela fé nós ligarmos aqui na terra, o Senhor liga lá no céu. E tudo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo que desligarmos aqui, Ele também desliga lá no céu. Qual é a força, qual é o caminho para ligar as coisas nos céus? Reconhecer que Jesus é o Senhor, guardá-lo no nosso coração, imitá-lo, segui-lo, ser o seu discípulo e guardar a fé, assim como São Paulo, que foi capaz de dar a sua própria vida por Jesus, a ponto de dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É o Senhor que deve viver em nós. Façamos as obras de nosso Senhor Jesus Cristo e nós seremos felizes, nós seremos os canais de Deus aqui na terra. Que Deus vos abençoe pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.